A biomecânica é, então, uma ciência que vai associar conceitos da mecânica, ou seja, desse ramo da física que vai tentar entender o deslocamento, o movimento dos corpos, a ação das forças sobre eles, inclusive o repouso dos corpos, e analisar sua evolução no tempo e seus efeitos no ambiente. Tudo isso associado ao organismo vivo, como o próprio nome biomecânica já traz para a gente. Assim, ela não é uma ciência que é restrita. Para entendê-la, precisamos ter conhecimentos da mecânica, além de conhecimentos sobre a estrutura e da função dos corpos. Assim, englobando outras ciências também, como a engenharia, a matemática, a fisiologia, a cinesioterapia. E conhecer os aspectos biomecânicos dos indivíduos nos auxilia a entender o andar desequilibrado de um idoso, até mesmo gestuais esportivos, e assim buscando compreender situações que apenas fatores fisiológicos, psicológicos e sociais não explicariam. Assim, a mecânica, vai englobar basicamente os 4 ramos da mecânica. A estática, que vai estudar os corpos em movimento constante, inclusive o movimento que é igual a zero, ou seja, os corpos em repouso. A dinâmica, que vai, então, buscar estudar os corpos sujeitos à aceleração. A cinemática, que vai buscar descrever o movimento, assim, descrever o tamanho, sequência, tempo do movimento, mas sem levar em consideração as forças que produziram tal movimento. E a cinética, que, por sua vez, vai, então, analisar e descrever as forças que agem produzindo movimentos dos corpos, sejam as forças internas, como a força da contração muscular, ou as forças externas, como a força da gravidade, o atrito, força de reação do solo. Sendo essas duas, principalmente a cinemática e a cinética, que iremos abordar ao longo dos vídeos. Para fazer uma análise do movimento, nós precisamos, então, ter essas duas características, que a gente pode fazer análises que são qualitativas e análises que são quantitativas. Quando eu falo de uma análise que é qualitativa, eu falo descrevendo o movimento, ou seja, a qualidade do movimento, sem utilizar números, fala que está mais rápido, que está devagar, né? Então, por exemplo, nessa situação que eu trago, tem aí várias pessoas correndo. Tem o corredor 1 e o corredor 3. Se eu falar que o indivíduo 1 está correndo mais rápido que o indivíduo 3, eu estou fazendo uma análise que é qualitativa. Por sua vez, quantitativa, que está relacionada à quantidade, números, uma representação numérica. Se eu falo que o indivíduo ele corre a 5 km por hora, a gente está fazendo uma análise que é quantitativa. E principalmente relacionados aos problemas que são quantitativos, é imprescindível o conhecimento do Sistema Internacional de Unidades, tanto das unidades básicas do SI como das unidades derivadas, onde elas vão conseguir representar, padronizar e associar, e auxiliar na comunicação. Então, eu não posso falar, por exemplo, você não vai no posto de gasolina e você não pede 10 centímetros de gasolina. Você pode pedir 10 litros de gasolina. Então, ela auxilia nessa compreensão para uma melhor comunicação e padronização. Assim, as unidades básicas do SI, nós temos as grandezas físicas. Nós temos a massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de matéria, corrente elétrica e intensidade luminosa. Para cada grandeza física, nós temos a unidade de medida, então a massa, quilograma, dada por kg, comprimento, metro, a abreviatura M. Então, muito importante esse conhecimento. E existem as unidades derivadas do SI, que são a partir de uma multiplicação ou uma divisão de unidades de medida. Então, por exemplo, a velocidade é metros por segundo. Então, é M dividido por segundos. Força, por exemplo, é Newton. Mesmo que você só veja Newton, você está vendo ali uma que não é uma unidade básica desse. Você fala, essa é uma unidade básica. Não, mas o Newton, ele consiste da multiplicação. Então, se eu tenho que força é igual a massa vezes aceleração, a massa é dada em kg, quilograma. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, é metros vezes quilograma divididos por segundos multiplicados 2 vezes. Outra coisa também muito importante conhecer, principalmente quando estamos envolvendo números, nessa análise quantitativa, é que às vezes existem números que têm muitas casas decimais, e às vezes nós podemos
reduzir esse número, também facilitando a comunicação, né, e sua análise. Para isso, nós temos os prefixos do SI, né? Então, por exemplo, o cento é 0,01, que, transformando isso para uma potência de 10, nós temos 10 elevado a menos 2, que é diferente do hecto, que é 100, que é 10 elevado ao quadrado, e não 10 elevado a menos 2. Consegue entender? Então, eu consigo reduzir esse número para uma potência de 10. Se eu tenho um número, então, 100, para reduzir para uma potência de 10, eu tenho que ter um número que seja entre 1 e 10, sendo que esse número, que é entre 1 e 10, vai ser multiplicado pela potência de 10 elevado a um expoente, onde esse expoente determina quantas casas decimais eu andei. E esse mais, esse menos, ele inclui, então, a direção para onde eu andei essa vírgula, essa casa decimal. Se eu andar, então, para a direita, vai ser negativo, e se eu andar para a esquerda, positivo. Por isso que 0,01, para deixar em potência de 10, então vai ficar entre 1 e 10. Então, o máximo que eu posso deixar aqui é 1. Então, eu andei 2 casas para a direita, ficando então 10 elevado a menos 2, que foi diferente do 100, que é apenas 10 elevado ao quadrado, né? 10 elevado à segunda potência. Por quê? Porque eu precisei andar para a esquerda. Então, 2 casas para a esquerda e ficou 10 elevado ao quadrado. E isso é muito importante, então, analisar quantitativamente o movimento, porque, ó, tem aí que você quer avaliar aí a força, tem um corredor, e eu consigo, né, a partir dele pisando na plataforma de força, eu consigo ver aí a força que está sendo aplicada em relação ao tempo. Então, além de eu precisar fazer essa análise quantitativa, o básico para ela é compreender as unidades de medida. Então, aqui é uma relação entre força e tempo. Outra coisa é o conhecimento, né, para análise do movimento, sobre as formas do movimento. Nós temos o movimento que pode ser linear, angular ou geral. O movimento linear é aquele que acontece ao longo de uma linha. Essa linha pode ser reta, no caso tem um movimento linear retilíneo, ou essa linha pode ser uma curva. Um movimento linear é curvilíneo. E aí, no movimento linear, todas as partes, né, do corpo eles se movem na mesma direção e com a mesma velocidade. Um exemplo do movimento retilíneo, então você imagina um motociclista que vai manter sua postura, né, em cima de uma motocicleta e ele está se deslocando, né, ao longo de uma estrada reta, do movimento retilíneo. E um movimento curvilíneo, então tem o esquiador, vai saltar sobre um obstáculo, e todas as suas partes corporais, né, estão se movimentando na mesma direção e com a mesma velocidade, e ele consegue fazer um movimento curvo. Então tem um movimento linear que é curvilíneo. Já o movimento angular é aquele que acontece principalmente quando eu tenho uma rotação ao redor de uma linha central imaginária. Então, é aquele movimento que acontece ao redor de um eixo. O eixo é uma linha imaginária que passa perpendicular a um plano, né? E ao passar perpendicular ao plano, o movimento acontece ao longo desse eixo. Então, tem, por exemplo, uma ginasta realizando um círculo ao redor de uma barra, certo? E aí todo o seu corpo e o eixo está passando através do centro da barra e ela consegue realizar o movimento. Então, é um movimento que é angular. Só que, por sua vez, tem um movimento geral que a maioria dos movimentos humanos são desse tipo, certo? Combinando o movimento linear e angular ou translação e rotação, respectivamente. Então, por exemplo, o corredor vai realizar a translação ao longo de um caminho, né? Então, vai correndo ao longo de uma linha reta, mas também é um combinado, então, em virtude dos movimentos angulares que acontecem nos seus segmentos corporais, no quadril, no joelho, tornozelo. Outra coisa importante para padronizar e também auxiliar numa comunicação geral são em relação às referências, né? Então, para comunicar informações específicas sobre o movimento humano, é necessário ter uma terminologia que consiga definir com exatidão a posição e a direção do corpo, certo? É adotado geralmente a posição de referência anatômica, onde o corpo está em ortostatismo, ou seja, em pé, com as palmas da mão voltadas para frente, os pés levemente afastados.
certo? Só que não é uma posição natural, vale lembrar, mas que é adotada para essa padronização. E aí, por causa disso, é interessante conhecer os termos direcionais. Então, o que é superior e o que é inferior? Então, superior que está mais próximo da cabeça e inferior que está mais afastado da cabeça, também chamado de cranial e caudal, respectivamente. Também conhecimento do que é anterior e posterior. Então, anterior, que está voltado para a parte da frente do corpo. Posterior está voltado para a parte de trás, né? Então, a palma da mão aqui está voltada na posição anatómica, está voltada para a parte da frente do corpo, né? Então, é anterior. Já também o que é medial e o que é lateral. Então, medial está mais próximo da linha média. Lateral está mais afastado da linha média. Daí porque eu tenho um maléolo medial e um maléolo lateral, tá? Então, o maléolo medial porque está mais próximo da linha média, o maléolo lateral está mais afastado da linha média. Também os conceitos do que é proximal e distal, ou seja, o que está mais próximo do tronco é proximal e o que está mais afastado do tronco é distal. E aí do conhecimento do que é superficial e profundo, onde superficial está mais voltado na direção da superfície do corpo e profundo, né, que está dentro do corpo e afastado da superfície corporal. Então, por exemplo, nós temos músculos que são superficiais e músculos que são profundos, por exemplo. Outra coisa que é imprescindível, né, conhecer é sobre os planos e eixos anatômicos. Os planos, né, um plano, vale lembrar, ele é uma superfície que tem duas dimensões e que são formados por três pontos que não estão alinhados. Nós temos, então, três planos do corpo, né? Os planos também chamados de planos cardinais, né? Que vão dividir o corpo perpendicularmente, né? Nesses três planos imaginados de referência, dividindo o corpo em metades, né? Iguais. Então, nós temos aí o plano sagital, que é esse em verde que vocês podem visualizar. O plano sagital, ele divide o corpo em metades iguais, direita e esquerda, certo? E nele vai acontecer mais movimentos que vão para frente e para trás do corpo e dos segmentos corporais. E nós temos também o plano frontal, também chamado de plano coronal, que vai dividir o corpo em metades iguais anterior e posterior. É esse em roxo que vocês podem visualizar. Vão acontecer mais movimentos laterais do corpo e dos segmentos corporais. E, por fim, nós temos o plano transverso ou transversal ou horizontal. Ele vai dividir o corpo horizontalmente em metade superior e metade inferior. E ocorre mais movimentos horizontais em relação ao corpo e segmentos corporais, principalmente em posição reta, e em relação ao solo, né? Mais movimentos rotacionais. Para cada plano, há um eixo, que eu já falei, que é uma linha imaginária, ele vai passar perpendicularmente ao plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano. Então, por exemplo, o plano sagital, esse em verde, se ele está cortando o corpo aqui em metades iguais, direita e esquerda, seu eixo é o eixo lateral, porque é o eixo que está passando perpendicularmente a esse plano. E os movimentos acontecem ao redor dos eixos. Então, para o plano sagital, nós temos o eixo lateral, cortando perpendicularmente. Para o eixo, para o plano frontal, nós temos o eixo antero-posterior. E, por fim, para o plano transversal, nós temos o eixo crânio-caudal, também chamado de eixo superior-inferior ou eixo longitudinal. E assim, existem os movimentos que acontecem nesses planos. Então, nós temos aí o plano sagital, acontecendo então os movimentos que vão para frente e para trás do corpo. Nós temos aí a flexão, a extensão, a hiperextensão, a dorsiflexão e a flexão plantar, tá? E aí um exemplo, uma pessoa transladando, né? Um ciclista aí pedalando, né? Os seus segmentos corporais vão acontecer principalmente movimentos no plano sagital. Já no plano frontal, nós temos aí os movimentos mais lateralizados, nós temos aí a abdução e a adução, por exemplo, como está mostrando o quadril, desvio nado, desvio radial, elevação e depressão da escápula e flexão lateral do tronco, seja para a direita, seja para a esquerda, e ainda a eversão e a inversão. O exemplo da atividade é o polichinelo, que vai acontecer mais nesse plano frontal. E no plano transverso, existe, então, os movimentos aí de pronação, supinação, adução e abdução horizontal
e de rotação medial e rotação medial, como pode ser observado aí na articulação do quadril e do ombro. E assim, uma forma também de utilizada para padronizar as descrições do movimento humano é utilizando o plano cartesiano, certo? Que é esse aqui, o sistema de coordenadas cartesiano, que ele pode ser bidimensional, né? Ou tri. No caso, esse aqui, que vou ter dois eixos, x e y. Geralmente, quando eu estou tratando aí de um sistema bidimensional, vou ter então o eixo x e o eixo y, que geralmente eles tentam representar movimentos planares que acontecem em uma direção. Então, aqui mostra aqui a posição da articulação do quadril. E aí eu consigo unir pontos. Então, eu vejo quanto da distância está o x do eixo y e quanto da distância do y para o eixo x. E eu consigo aí formar pontos que determinam a posição, por exemplo. E existe também o tridimensional, então tem o eixo x, y e z, por exemplo, que são mais utilizados, e eles podem ser descritos tanto positivamente como negativamente, como vocês podem observar. E assim, é importante reconhecer que, enquanto as habilidades primariamente planares elas necessitam de uma observação a partir de uma única perspectiva, né, o analista, né, do movimento ele deve avaliar habilidades multiplanares a partir de mais de uma direção. E, em relação à análise do movimento, diversos instrumentos podem avaliar a cinemática do movimento. Então, um sistema optoeletrônico, um acelerômetro, por exemplo. E aqui, então, só está mostrando um gráfico dessa questão que eu posso representar nesses eixos, né, nesse sistema de coordenadas. Eu tenho o eixo Y, que está na vertical, que está mostrando o deslocamento angular do cotovelo em graus. E na horizontal, nós temos, né, a unidade aí, o tempo, dado também porcentagem. E esse aí mostra o deslocamento angular do cotovelo no arremesso de jump no basquetebol, né, de Okazaki et al. 2007. Então, aqui mostrando, aqui na região D, então nós temos a flexão do cotovelo. Por exemplo, aqui no ponto de preparação até a elevação da bola, nós percebemos que o cotovelo aqui está mais ou menos a 135 graus. Depois eu vou reduzindo essa angulação entre os segmentos corporais, para que aconteça a elevação da bola. Depois, há um certo tempo aqui de estabilização, né, de estabilidade angular aí do cotovelo. E acontece mais ou menos de 50% a quase 80% desse tempo. E, por fim, eu tenho a extensão do cotovelo para fazer o lançamento dessa bola. Acontece mais ou menos de 80% a 100%, né, desse movimento, e aí eu começo a aumentar de novo, porque ele faz a extensão, eu começo a aumentar os graus entre esses segmentos, ok?